Olá, boa tarde, tudo bem? Agradecemos aí o carinho, o apoio aí da nossa audiência, do canal Cristianismo em Foco. E hoje nós estamos especialmente muito felizes com a participação do reverendo Hélio Mafra. O reverendo Hélio Mafra é pastor da Igreja Presbiteriana Betel, aqui em Cruzeiro do Sul, especificamente no bairro do Aeroporto Velho. E o reverendo vai falar para a gente sobre dois assuntos que, na realidade, é de suma importância nos dias atuais. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, ou melhor, ele vai falar sobre a palavra de Deus e os valores da pós-modernidade. E para a gente já começar a nossa partida, eu vou dar o pontapé inicial já jogando uma fogueira para o reverendo Hélio. Reverendo Hélio, essa palavra pós-modernidade que é muito dita, muito falada e talvez pouco explicada, será que o senhor pode falar alguma coisa para a gente? O que vem a ser a pós-modernidade? Bom, a questão da pós-modernidade, nós podemos falar dela de algo que iniciou-se a partir da Segunda Guerra Mundial. Já então, em 45 por aí, isso, assim? O período pós-modernidade, né, é tratado como pós-grande guerra, não é? E este período, ele foi e está sendo muito interessante porque trata da queda de barreiras, padrões, né? E várias coisas aconteceram aí já nesse pós-guerra, né? Uma das questões muito interessantes que marcou bem o século XX foi o colapso, né, da antiga União Soviética, né? Sim. E a queda do Muro de Berlim, deixando claro que nós iniciamos, por assim dizer, uma nova era, né? O período pós-moderno, então é isso, né? É esse tempo de mudanças e transformações. E uma das grandes transformações foi justamente essa, né? O colapso da antiga República Socialista Soviética e a queda do Muro de Berlim, mostrando para nós que, de fato, esse tempo, né, chamado pós-modernidade, é um tempo de mudanças, né, e de grandes mudanças. Reverendo, nessa época, então, após a guerra, veio a mini-saia, veio o movimento hippie, veio uma série de valores, de mudanças de valores. A mulher passou a fumar, né? Coisas que antigamente não era de hábito. Perfeito. Nós estamos falando de valores, reverendo. Eu queria que o senhor falasse para a gente aqui a respeito dessa palavrinha, valores. O que vem a ser exatamente esse sentido? Justamente isso, né? A pós-modernidade trouxe quebra, né? Principalmente de valores. O que são valores? Valores, na verdade, são regras individuais, né, que orientam as relações e as decisões e ações de uma pessoa, né? Então, isso que nós chamamos de valores. A pessoa age de acordo com seus valores, ela age de acordo com regras e princípios nas quais ela foi orientada, né? Então, houve a inserção de novos valores, né? Que o mundo até então costumava não tratar deles, né? E a gente está vendo aí como é que realmente a gente está tendo que lidar com coisas novas, né? Como você citou, algumas quebras de algumas coisas que aconteceram, né, nesse período aí. Você citou a questão aí dos movimentos, né, que aconteceram, e muitos estão aí acontecendo, né? E todos eles visam justamente isso, né? Alterar os valores, os padrões que já haviam sido estabelecidos, nos quais as pessoas estavam acostumadas a viver neles. Tanto é que hoje não se fala da questão de valor no sentido de unidade, né? Se fala no sentido de pluralidade de valores, e é justamente isso que a pós-modernidade ela traz, né? A pós-modernidade traz justamente um novo conceito, justamente para essas coisas que já estavam sendo e já eram estabelecidas. Mas quando o senhor fala para a gente sobre pluralidade, isso significa que cada um carrega em si mesmo os seus próprios valores? Sim, com certeza, né? Nós carregamos os nossos valores. E é justamente isso, né? Os valores são aquilo que define uma pessoa, define aquilo que você é.
E aí nós entramos num outro campo, né? Porque a base dos valores são os princípios, né? A pessoa, se ele é criado sob bons princípios, como por exemplo o princípio universal da fraternidade, do amor, obviamente os valores dessas pessoas também serão bons valores, né? E justamente isso, né? Hoje há uma pluralidade de valor, cada um hoje defende o seu, né? Nós como cristãos, nós dizemos que a Escritura é o nosso padrão máximo, né? Através do qual a pessoa deve orientar a sua vida. Para a pós-modernidade, hoje não existe a questão do padrão, né? Hoje, o que se estabelece hoje não são normas e regras, e sim a questão que envolve o relativismo e a pluralidade, né? Onde você pode ter conviver com opiniões e ideias diferentes e divergentes. Porque na pós-modernidade, o que sustenta a pós-modernidade e o que ela ensina é isso, que a sociedade ela só funciona dentro disso, dentro de um relativismo e dentro dessa pluralidade que a gente está falando aqui. Fora disso, segundo a pós-modernidade, a sociedade não funciona, né? Ela não existe. Não tem como hoje você estabelecer normas e regras, né? Um padrão assim definido. Há padrões, né? Há padrões, há inúmeras regras, inclusive cada um pode criar a sua e viver de acordo com ela, não é? É o que prega, né, o relativismo e a questão relacionada aí ao pluralismo, né? Mas aí, pastor, nós vamos entrar num problema. Hoje nós estamos vivendo a questão aí da pandemia, aí está afetando todas as áreas da humanidade, mas principalmente a questão da educação, as nossas crianças. Sim. Como as nossas crianças devem ser orientadas? Olha, nós, como eu disse, nós usamos um padrão, né? As escrituras sagradas, ela não é apenas um livro de fé, né? Nós, como cristãos reformados, nós defendemos que a Escritura é tanto o nosso único livro de fé, mas também é de prática, né? Então nós procuramos orientar as nossas crianças com relação às coisas atuais, também dentro das Escrituras, né? Dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta como pais, né? E nós sempre falamos dentro desse aspecto que em cada área existe uma autoridade, né? Em cada área existe uma autoridade. Nós sabemos que no que tange a questão aí da pandemia, a autoridade é aqueles que estão por dentro das questões que envolvem a ciência, né? E dentro dessas áreas também tem as suas autoridades. E nós então vamos ouvi-las, né? Nós vamos ouvi-las e dentro do que elas passarem para nós, desde que essas orientações não contrariem, né, aquilo que nós chamamos de regra máxima, a qual nós nos submetemos a ela, que é as Escrituras, nós iremos obedecer, porque a própria Escritura ensina isso, né, que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Entendi. Né? E dentro dessa questão aí que envolve a pandemia, a medicina, né, ou a ciência é que é autoridade, os homens da ciência é que são autoridades, se bem que a gente tem visto muito conflito, né, entre eles, né, nessa questão, né? Eles têm dificuldade, estão tendo muita dificuldade porque é uma coisa inteiramente nova, né? Mas nós nos submetemos tranquilamente a essas outras autoridades, desde que elas, né, não confrontem as Escrituras, desde que elas não vão em choque com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós instruímos dessa forma, né? A nossa família em todas as áreas, de acordo com as Escrituras. Reverendo, nós estamos falando de valores. O senhor usou uma expressão aí, o senhor falou que nós somos cristãos reformados. Sim. Isso é um tipo especial de cristão? Cristão reformado é um tipo especial? Ele pensa diferente? Como é que é isso? O que é um cristão reformado? Eu não diria um tipo diferente de cristão, né? Especial ou coisa desse tipo. Essa questão, né, cristão reformado, é que nós, presbiterianos, por assim dizer, nós somos de origem reformada, né? Aconteceu esse movimento no século XVI, né?
com Martinho Lutero lá na Alemanha, na Europa, né? Houve ali então uma convulsão religiosa e aí surgiu um movimento chamado Reforma, ou Reforma Protestante, né? E a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós pertencemos, da qual eu pertenço, é de origem histórica, né? Origem reformada. Por isso que a gente fala dessa questão, né? Cristãos reformados. Nós alicerçamos a nossa fé nas Escrituras com base nos ensinamentos da Reforma, né? E um deles é só a Escritura, somente a Escritura, né? Então, por isso que nós temos apreço pela Palavra de Deus, e toda orientação que passamos, né, ela vai de encontro à Escritura, porque é só a Escritura, ou somente a Escritura. Então, quando a gente fala em revolução, como é que essa reforma protestante, estamos falando de mudança de valores também? Não mudança de valores, mas resgate de valores. Resgate de valores. A reforma, na verdade, foi um resgate, né? A gente sabe que a igreja no Ocidente, ela afastou-se dos princípios, né, da palavra de Deus. Então a reforma veio para resgatar esses valores, né? Como somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, né? Somente a graça, né? Somente a Deus damos glória. Então houve esse resgate desses princípios ou valores, né? Então, e nós vivemos, né, como cristãos reformados, oriundos deste movimento, nós ainda mantemos, né, por assim dizer, a tradição reformada firmado aí nesses valores. Ok. Reverendo, quem se interessar, quem tiver interesse de aprender um pouquinho mais sobre a fé reformada ou sobre a questão de valores cristãos, o que o senhor sugere? Bom, a questão é conhecer, né? Hoje, graças a Deus, nós temos fontes de pesquisa suficientes para que a pessoa possa, ao interessar sobre um assunto, estudar, né? Procurar conhecer por meio dos meios que hoje nós temos disponível, que anteriormente nós não tínhamos, né? Então, a todos aqueles que se interessavam pela questão fé reformada, né, ou o movimento que nós estamos vivendo hoje, né, que é a pós-modernidade, né, a gente falou a respeito disso aqui, né? Uma das características desse momento que nós estamos vivendo de pós-modernidade é justamente isso, né? Os padrões, os princípios, né, estão sendo mexidos, né? E infelizmente coisas boas não estão sendo postas no lugar. Então nós vivemos uma sociedade confusa, né? Vivemos uma sociedade bastante confusa, perdida, né? Porque é característica desse tempo, né? É característica desse tempo da pós-modernidade. A pós-modernidade é esse tempo de superficialidade, né? Esse tempo de tudo muito rápido, muito depressa, né? Mas por isso que eu aconselho, né? A pessoa sempre tem que ter um tempo, dedicar-se ao conhecimento, ao saber, e isso aí vai demandar tempo, né? Você não faz isso com a mente pós-moderna, não. Você faz isso com a mente voltada para aquilo que você deseja alcançar, que é o conhecimento, né? Você faz isso com a mente voltada para um desejo de aprofundar-se naquilo que você realmente quer saber. Então, o conselho que eu dou é esse. Nós temos aí, né, e as igrejas presbiterianas aqui no nosso estado, espalhadas pelo Brasil, né, os nossos pastores podem falar sobre essa questão referente à fé reformada. Reverendo, nós queremos agradecer muito a sua participação, a sua preciosa colaboração. Gostaríamos que o senhor desse para a gente aqui o endereço e os horários de reunião, de culto na igreja onde o senhor ministra. Bom, eu ministro aqui na Igreja Presbiteriana Betel, aqui do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, né? Na rua Eupídio Pereira, Santiago, 291. Né? Então, você que estará ouvindo e nos vendo, né? Você é convidado a estar conosco. E você possa estar aí, né? Também acessando, né, o canal aí, né? Cristão em Foco, né? Exatamente. Cristão em Foco. Então você possa estar aí acessando e acompanhando aí, né,
aquilo que o nosso irmão Orlando tem postado aí, que certamente haverá de trazer crescimento e edificação para a sua vida. Os dias de reunião lá são quartas. Aqui são as quartas, a sexta, sábado o trabalho com as sociedades internas, domingo o nosso culto, né, pela manhã na escola bíblica dominical e à noite, né, às 19 horas. Na semana, tanto na quarta quanto na sexta, também às 19 horas. A Igreja Presbiteriana Betel, aqui em Aeroporto Velho, está de portas abertas. O reverendo Hélio Mafra está com sua família e todos os seus irmãos de braços abertos para recebê-los. Tá? Deixe o seu like no final do vídeo, tá? E compartilhe com seus amigos. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, quero agradecer muito a participação, a preciosa colaboração do reverendo Hélio Mafra. Gente, um abração, hein? Amém.